entrar daqui a pouco, eu vou falar com ele. A gente vai sair um pouquinho dos blocos dos times principais aqui de São Paulo e também de Minas. A gente vai comentar aqui, que eu vou pegar o tempo desse rapaz. Eu conheço ele já há um tempinho, ele foi meu aluno, mas ele sempre foi eu digo, não é fanático, mas é um cara que gosta muito da Portuguesa. Imagina, ele vai contar um pouquinho de história. Aluno, mas ele não foi um bom aluno, não pensei que você ia falar dele. Não, ele foi um ótimo aluno, Mas esse lado da Portuguesa, eu percebi muito que ele vivenciou muito essa parte da Portuguesa. E vivenciou a Portuguesa no auge e a Portuguesa no declínio. E agora, se eu não me engano, a Portuguesa está na Série D, alguma coisa assim. Eu vou convidar aqui para entrar aqui na nossa bancada aqui, o Bruno Lucena. Grande Bruno Lucena. Olha lá, já está com a camisa da Portuguesa. Fico muito feliz, Brunão, para você ter participado aqui da nossa live, não é do Cartola. Olha, eu estou com Cartola na cabeça, porque o programa do Cartola nosso demora quase 3 horas, então isso está full. Mas eu fico muito feliz aqui você no Bola de Capotão. Aqui nós temos o Marcão, que conheceu muito a Portuguesa, nós conhecemos muito, nossa época portuguesa. Eu não sou da época, eu sou da época do Enéas, né? Não, acho que do Enéas. Eu peguei um tempo o Enéas, né? Peguei o tempo aquele. O Denner, mágico Denner. Capitão. Bentinho. Capitão. Hollywood. E a gente vai conversar um pouquinho aqui. Breno, o Bruno, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação. Queria que você se apresentasse e falasse aqui. E aí alguns dos nossos comentaristas vai fazer algumas perguntas aí e você vai ter que... A bola é sua, cara. Um grande abraço. Obrigado pela participação. Maravilha, professor. Obrigado aí pelo convite. Boa noite aí, pessoal. Boa noite. Boa noite. Aqui, olha, eu vou falar para vocês aí que não tive a oportunidade de acompanhar o Enéas, mas pelo menos eu tive a dádiva e a sorte de ter visto a ascensão até o final da carreira do Denner, né? Eu coloco na minha lista como um dos grandes culpados da torcida pela Portuguesa. Denner, né? É legal, obrigado. Agora eu vou fazer a minha primeira, depois o Marcão faz, aí eu conto com o Emerson, Buba e o Carlos. Por que Portuguesa, cara? Tem Santos, tem São Paulo, tem Corinthians. Por que Portuguesa? Bom, começa pelas raízes, né? Eu sou nascido em uma família de portugueses, né? Tem padaria? Não, meu padrinho tinha. Meu padrinho já falecido tinha padaria, mas a maioria deles eles se estabeleceram no Brasil através de feiras livres. Feiras livres também. E aí o curioso de tudo isso é que, assim, grande influência que eu tive na vida foram os meus primos e o meu avô, principalmente, meu padrinho também. Eu peguei ainda, assim, quando eu era pequeno, as minhas primeiras lembranças, a Portuguesa, ela não tinha ainda, não tinha dado ainda aquela arrancada do meio dos anos 90, né? Eu comecei a acompanhar futebol lá de 93 para frente, e tive a sorte de já ver aquela ascensão do Denner, né? Primeiro na Portuguesa, depois ele já tinha ido pro Vasco. No Vasco, né? Isso, que aí depois ele acabou sofrendo um acidente. Mas, e aí o engraçado é que não foi por falta de assédio dos outros times. Por incrível que pareça, as primeiras camisas de futebol que eu ganhei na vida foram dos outros times. A primeira que eu ganhei foi do Palmeiras, de um amigo da família. Ganhei 2 do Corinthians, ganhei uma do Santos. Ganhei uma do São Paulo primeiro, depois eu ganhei uma do Santos. Legal. E nem isso me fez mudar de ideia, né? Minha primeira camisa da Portuguesa eu fui ganhar com 9 anos. E ela já tinha. Pois legal. 97, foi ganhar a primeira. Legal. Ô Marcão, você quer comentar com ele? Ele tem conhece a história da Portuguesa?
Faz aí uma pergunta aí, dá Não, uma boa noite para ele. Eu, como esse pessoal todo aí que está aí na bancada, tirando só o Carlos e o Emerson, que o Buba e o Paulo, eles participaram da minha infância, e a gente tinha jogo de botão, né, cara? A gente tinha jogo de botão da Portuguesa. Então, pô, eu colecionava jogo de botão, cara. Eu me lembro porque vinha a foto do jogador nos botões, porque tinha aquele craques da pelota que era um vidrinho de acrílico. Você recortava a foto redonda que saía no jornal, Gazeta, aí você colocava a foto dos jogadores com a camisa. Eu achava a camisa da Portuguesa bonita. Então, tinha Xaxá, Badeco, pô, era um timaço da Portuguesa, né, cara, dos anos 70, tá? Que fez a final, não me lembro, aquela final que ainda é moleque, né? Mas a história do Armando Marques, que errou na contagem dos pênaltis, e acabou os pênaltis, né? Da Portuguesa, né? Aí depois eu lembro de uma final que a Portuguesa fez contra o São Paulo em 85 também. Eu acho que o Emerson também não era nem nascido, essa final de 85. Pô, eu lembro de várias coisas da Portuguesa, inclusive, pô, ela fazia vários jogos bons contra o Palmeiras, que eu sou palmeirense, cara, e, pô, várias vezes eu fui no Canindé lá assistir jogo, Portuguesa e Palmeiras, porque a Portuguesa mandava os jogos lá contra o Palmeiras, acho que só não mandava contra o Corinthians, né? Os outros, devido ao número de torcedores que o Corinthians tem, né? Então, pô, assisti vários jogos da Portuguesa. Então, é um time que sempre... nunca tive assim raiva, né? A Portuguesa nunca teve raiva, né? Então é um time que a gente sempre gostou de ver, né, cara? A gente gostava de ver São Paulo e Portuguesa, Corinthians e Portuguesa. Então, pô, é um time que, pô, me acompanhou no jogo de botão, depois nos jogadores que se formaram, aí veio o Enéas depois, capitão, pô, aí depois veio vários times bons da Portuguesa aí que davam muito trabalho no campeonato, né, cara? Então, teve uma eliminação triste contra o Corinthians também, por erro de arbitragem, eu acho que você deve lembrar também no Campeonato Paulista. Então, a história e o campeonato de 96, que foi para mim o mais triste, cara, porque tava o São Paulo inteiro torcendo para a Portuguesa, cara. Foi o dia assim... Paulo Nunes, né, meteu um gol lá, né? Não, e a Portuguesa, cara, poderia ter ganhado o primeiro jogo aqui de 3 ou mais gols aqui. O primeiro gol foi no Canindé. O primeiro jogo foi aqui em São... Não sei se foi no Canindé, nem lembro. Foi em 96. No Morumbi. No Morumbi, primeiro jogo. Eu estava trabalhando, eu estava ouvindo só no rádio, né? Eu estava trabalhando essa noite. Aí depois, no jogo de volta, cara, o Grêmio faz 2-0, cara. 2-0 e o Grêmio jogava por 2 resultados iguais. Aí... Dali parece que se a Portuguesa ganha aquele brasileiro, cara, eu acho que a história da Portuguesa seria outra. Ia crescer, né? Cara. A Portuguesa ia crescer. São coisas que acontecem na vida, cara, que muda a história de um clube, cara. Eu comparo essa história da Portuguesa, o que aconteceu com o Felipe Massa. Se o Felipe Massa não tivesse perdido aquele título em 2008 na Interlagos, que ele perdeu, o Lewis Hamilton precisava ultrapassar um cara, chegar em sexto, por um ponto tirou o título do Massa. A carreira do Massa também mudou. São coisas que acontecem no futebol, cara, e também na vida do ser humano, que muda a história da pessoa. Se a Portuguesa tivesse ganhado aquele título, talvez ia disputar uma Libertadores, o time estava engrenado, cara. Ia crescer bastante. Campeonatos. E ali eu acho que deu um desânimo, cara, mas eu acho legal a história da Portuguesa, acompanhei muito. E cara, você, o Marcão, aí, tocando nesse assunto de 96, você já foi o ano de 96, é isso mesmo? Isso, 96. Pô, 95 foi o Botafogo tirou o título do Santos, né? Foi doído pro Santista. Foram duas derrotas, cara, que eu achei para times paulistas, que foi os torcedores foi doída. A de 95 pro Santos. Não, legal. O Bruno, e aí, esse 96? Fala para nós aí, você tem alguma curiosidade? Ou tristeza? Vou falar para vocês assim uma coisa de observação assim sobre o 96, porque assim tem esse fato marcante da gente ver ali pelo menos o trio de ferro torcendo muito para que a Portuguesa saísse da fila. Alguns santistas que eu conheço não estavam torcendo muito não, porque o Santos ainda vivia a fila, né, desde 84.
Mas outros foram solidários, beleza. Mas assim, em relação àquela época, eu olho assim, eu vivi aquilo com 8 anos de idade, então eu tive aquele lado mais emocional de, poxa, foi a chance da vida da Portuguesa, etc e tal, mas depois com a maturidade eu fui avaliando aquilo de uma outra forma até. Que é assim, a Portuguesa, ela gastou a sorte dela até dizer chega. Vou ser bem franco com vocês. Porque assim, a Portuguesa, para se classificar para a segunda fase daquele Campeonato Brasileiro, precisava acontecer o impossível. E o impossível aconteceu. A Portuguesa, ela tinha perdido dois ou três mandos de campo, se eu não me engano, não me recordo muito bem. E ela foi mandar a última rodada no Couto Pereira contra o Botafogo, do Rio. E precisava ter uma combinação de resultados que ela era quase impossível. O São Paulo não podia ganhar, o Inter não podia ganhar, e ela tinha que ganhar do Botafogo lá. E o Botafogo ainda tinha a base do time campeão brasileiro, apesar deles não estarem disputando nada em 96, em questão de pretensão do Campeonato Brasileiro. E ela venceu lá, o Botafogo teve uma série de expulsões, inclusive a partida foi encerrada antes dos 90 minutos, porque o Botafogo já estourou a quantidade de expulsos, e ela conseguiu essa classificação. Tem até alguns fatos curiosos, que os cartolas do Cruzeiro vibraram muito com essa classificação, porque para eles já era tido como certa a classificação deles, porque o cruzamento daquela época era primeiro com o oitavo, segundo pelo sétimo e assim por diante no mata-mata. Então para eles era muito fácil. A Portuguesa tinha uma campanha bem irregular na primeira fase, então e o Cruzeiro era muito forte, né, nos anos 90. Não à toa ganhou a Libertadores no ano seguinte. E ela goleou o Cruzeiro aqui no Morumbi no primeiro jogo. No segundo perdeu lá em Minas, no Mineirão lotado. E aí ela vai e me pega uma semifinal com o Atlético Mineiro, que também tinha um time muito forte, com o Euler, Reinaldo. E aqui ela fez um resultado bem magro, ganhou de 1-0 aqui no gol do Alex Alves, também já falecido. E o jogo lá do Mineirão, com aquela atenção tão grande quanto foi contra o Cruzeiro, a Portuguesa o Atlético abriu 1-0, a Portuguesa virou o jogo e o Atlético empatou no final. O Reinaldo acabou terminando aquele campeonato artilheiro junto com o Paulo Nunes. Então, assim, eu acredito até que os dois jogos em Minas, eles foram muito mais difíceis do que o jogo no Olímpico contra o Grêmio. E até como ele citou agora há pouco, as chances que a Portuguesa perdeu no primeiro jogo da final, ainda mais com um jogador a mais, elas foram cruciais para ela não conseguir o título. Nossa. Porque o fato dela ter se classificado em oitavo, ela sempre jogaria com a desvantagem do segundo jogo ser na casa do adversário, e também ela teria a desvantagem do adversário jogar com 2 resultados iguais. Então, entendi. Esse jogo contra o Grêmio, ela ganhou aqui de 2-0, beleza, um baita de um golaço do Galo, de falta, e o outro gol do Rodrigo, mas assim, lá no Olímpico ela teve chances, inclusive, de matar o jogo. O Rodrigo não aproveitou a chance que ele teve e aí, infelizmente, não deu certo. Nossa, o fato de... Pode falar. O ponto de razão aí que eu coloco, avaliando assim de uma forma fria, é assim, se a gente olha mesmo com esse ponto de vista, poxa, foi uma grande chance que ela teve, etc., e ela não aproveitou, poderia ser um ponto de virada da história da Portuguesa. Só que a gente pega também a gente pega 93 ela chegou numa fase final de Brasileiro, 94 não, 95 era um time que acabou virando a base de 96, 97 no papel o time era muito forte, 98 foi semifinalista, então assim, ela teve sequência. Só que a gente tem um paralelo aí nessa fase, chamado Lei Pelé, que muitos clubes que não estavam preparados para essa mudança, eles tomaram uma série de tropeços, principalmente fora do campo.
Então eles se enfraqueceram, principalmente os que eram formadores de talento, como era a Portuguesa, os dois de Campinas da mesma forma, e outros tantos pelo interior do Brasil, eles se prejudicaram muito. Os empresários acabaram se tornando muito mais poderosos do que os clubes. Então, assim, a gente tinha um problema muito sério de clubes que exploravam jogadores, só que, a meu ver, isso deveria ser um pouco mais equilibrado entre clubes e empresários. Então, o que aconteceu, na verdade, é que a balança se inverteu e, é claro, a Portuguesa ela teve uma corja, falando bem na verdade, que sugou todos os tipos de recursos que a Portuguesa tinha, desde venda de jogadores até mesmo o patrimônio dela. Não à toa ela está na situação que ela está. Nossa, ressurgindo, que coisa, hein? Que coisa. Ressurgindo. Mas ela não deveria ter passado por tudo isso para ela ter essa ressurreição agora, né, que a gente chama. Legal. Deixa eu ir lá com o nosso comentarista Buba, que ele quer falar. Eu não sei se ele quer falar do Castrilli, mas tudo bem. Vai lá, Buba. Não, é título nosso. Boa noite, é um prazer, Bruno, estar com você aqui, cara. Obrigado. Eu, pessoalmente, cara, eu tenho mais ligação com a Portuguesa do que todo mundo aqui, até você. Por quê, cara? Eu moro de frente pro CT da Portuguesa. Legal. Aqui na Zona Leste. Eu moro de frente, eu vejo aqui os jogadores, eu vejo o campo de futebol, tudo aqui. Então eu moro de frente, né? Assim, eu fico triste, cara, porque aqui tem o Corinthians e tem a Portuguesa, né? O Corinthians, cara, o CT do Corinthians é um tapete, cara. Os campos são um tapete. Aqui, na Portuguesa, parece onde eu jogo, cara. É tudo, né? Meia boca mesmo, cara. Um campo mal cuidado. É um pouco investimento, claro, né? Pelo fato da Portuguesa estar nessa situação. Mas é um prazer, cara, estar aqui de frente, né? Com o CT da Portuguesa. E outra, né? O Rodrigo Fabre, né? Que jogou na Portuguesa aí, que, né, foi vice-campeão. Ele treinava lá a gente joga num parque ecológico aqui, né? Sim. Ele treinava com a gente lá, cara. Ele tava sem contrato uma época. E ele ficava treinando lá, cara, com a gente lá. A gente via ele treinar e tal, era legal, barato. Legal, cara, né? Aí a Portuguesa, né, descambou, aí encerrou o contrato com ele e saiu, né? Mas é um prazer, cara, estar com você aqui, a Portuguesa. Assim, como tá a situação da Portuguesa? Só uma pergunta, como tá a situação dela financeiramente, cara? E se há um presidente aí, tá querendo investir nela, como que tá a situação? Bom, a situação financeira dela é bem delicada, né? Para vocês terem uma ideia, ela encerrou a temporada do ano passado ganhando a Copa Paulista, conseguiu a vaga de volta, né, para o cenário nacional. Desde 2017 ela não disputava um campeonato brasileiro, né? Porque a Série D você não tem uma vaga cativa se você não atende aos critérios que você precisa para tê-la, né? Então, no caso, como ela está na A2 do Paulista, ela não tem esse privilégio, né? E o que acontece? A folha salarial, se eu não me engano, ela era menor, inclusive, a R$100 mil. Preciso até bater na vírgula aí quanto que era isso. Então, assim, tem clube amador no Brasil que não chega a isso. Então, assim, é bem, bem crítico mesmo. A gente pega jogadores aí de Série A, ou até mesmo da Série B e de outros níveis, né? Que os caras eles ganham mais do que esse time que conseguiu essa conquista. Atualmente ela disputa ainda a A2 do Paulista. Ela brigou aí por uma vaga com o Água Santa e infelizmente ela não conseguiu a classificação para a fase seguinte da A2. E agora ela disputa a Série D. Ela está em terceiro lugar no grupo A7. Então, assim, ela ganhou uma partida até agora, né, de 4 disputadas. E é uma situação bem complicada, porque por mais que a Série D ela seja regionalizada, teoricamente esse grupo que ela está é o grupo da morte. Então, assim, voltando até a sua pergunta, no ponto de vista financeiro, apesar de eu não ter lá boas lembranças do Campeonato Paulista, nunca fui lá muito fã dele como torcedor da Portuguesa, ele é um mal necessário nesse sentido, porque
Mali seria aí 6, 7 milhões de reais na A1, entendeu? Isso faz diferença para um clube nas condições financeiras a qual ela se encontra. Então, só se ela consegue... Legal. Oi. Deixa eu só falar assim, se ela conseguisse o acesso, pelo menos, já ganharia fôlego no caixa, porque aí você se antecipa aí cota de TV e outras verbas que possam acontecer. Você consegue patrocínio, porque aí você vai ter o apelo dos seus jogos. Apesar, assim, esse ano teve essa questão da Globo não passar o Campeonato Carioca, então eles passaram no Sport TV A2. Então você aí consegue arrumar patrocínio por conta disso. Mas se você não aparece, você não tem um apelo para conseguir, né? Vira aquela coisa da marca de bolacha. Vende mais porque é fresquinho, é fresquinho porque vende mais. Você consegue dinheiro porque você aparece. Se você não aparece, você não vai conseguir nada. É verdade. Deixa eu só complementar, Paulo. Só complementando, né? O Rodrigo Fabre, né? Tem mais perguntas, vai lá. Ele estava com um contrato, acho que com o Real Madrid na época. Isso, até não sei se ele foi para lá, né? Ele foi para lá, não foi? Foi, mas não chegou a jogar. Não jogou, então. Eu não sabia por quê. Ele queria se manter em forma. Então ele estava treinando. Estranhamos, né? Ele está lá, num parque ecológico, né? Então foi por isso que nós encontramos ele lá, né? Jogando lá também, né? Legal. Nossa, e outro jogador que é do Palmeiras agora, que é o Everton. O Everton jogou na Portuguesa também. Depois foi pro Paranaense, Atlético Paranaense, né? Zé Maria lá. O Everton, ele é um dos grandes exemplos que a gente tem aí do que as más gestões da Portuguesa são capazes de fazer. Ele foi campeão, ele conquistou o acesso com a Barcelusa, na conhecida Barcelusa em 2011. Esperaram o contrato dele vencer para ele ir embora de graça para o Atlético Paranaense. Né? E ele é da base? Não era da base. Eu só não lamento tanto a saída dele por um motivo. O Candinho conseguiu trazer o Dida depois de 2 anos aposentado. Estava jogando beach soccer no Milan, né, depois que ele saiu do campo. Oficialmente ele estava aposentado. E aí ele veio jogar na Portuguesa, jogou demais. E a Portuguesa vacilou de novo em questão de renovação de contrato. Aí ele foi pro Grêmio, jogou uma temporada, depois ele encerrou a carreira no Inter, de vez. Nossa, que legal. Eu só não lamento por isso, porque assim, foi um goleiro que me fez chorar quando ele jogava no Cruzeiro, que eu vi ele defendendo um pênalti do Leandro na minha frente, em 98. O Leandro bateu o pênalti daquele jeito e o Dida pegou. Aquele gol, inclusive, custou nossa classificação. E, ao mesmo tempo, foi um goleiro que me fez vibrar bastante, porque ele impunha respeito, né? Apesar da Portuguesa ter brigado para não cair em 2012, o Palmeiras foi mais incompetente do que ela, porque ela fez força para cair, mas ele era um goleiro que impunha respeito. Pelo menos com os 4 grandes a gente batia de frente, né? Legal. Bom, uma coisa era o Neymar pegar a bola, driblar meio mundo e ter qualquer Zé lá no gol, e outra coisa era o Dida, né? Verdade. Eu vou trazer aqui um dos comentaristas nossos lá do norte de Minas, divisa com a Bahia. Ele é atleticano roxo, né? Maravilha. E aí ele quer fazer uma pergunta para você. Foi eliminado pela Portuguesa também. É verdade. Tem uma história triste. É verdade. Calão, fala lá, Calo Brito. Fala a pergunta para ele aí. Opa, deixa eu mudar aqui. Vai lá. Bom, boa noite, Brunão. Obrigado por estar aqui no programa junto com a gente, por aceitar esse convite. Bom, a última lembrança que eu tenho da Portuguesa é 2013, se eu não me engano, né, que aconteceu o rebaixamento. Eu lembro que o Giba Gol fazia gol bonito pra caramba naquela época. Tinha o Henrique Dourado no time também. Eu acho que o Arão também estava nesse time. Então, assim, era um time que eu tinha um certo assim, sentimento de, o time não merece ser rebaixado, porque tem espetáculo nos jogos, é um time que, cara, era um time de Série A, e aconteceu o que aconteceu, né?
Eu que não tenho nenhuma ligação, na época eu nem assisti os jogos direito. Eu fiquei um pouco sentido com o que fizeram, achei que foi uma sacanagem, que foi realmente totalmente tendencioso, na verdade, para deixar o Fluminense na Série A. Eu queria saber o seguinte, depois desse ano, eu acho que no ano seguinte caiu para a Série C, depois foi só decadência. Como é que foi esse sentimento e se depois desses anos, tendo mais rebaixamentos até chegar na situação que está, se esse sentimento ainda fica tipo, pô, se não tivesse acontecido isso, a história seria completamente diferente. Excelente pergunta. Vou te falar uma coisa. Sendo bem sincero mesmo, Carlos, a primeira é que a gente fica com aquela sensação que a gente é um palhaço. Essa é a bem da verdade, porque assim, foi um time que no campo conseguiu uma vaga na Sul-Americana pelo segundo ano seguido, né? Aí, beleza. Você tá na última rodada, imagina, você tá lá com o Atlético, beleza, tá numa situação legal, tá com uma situação legal com o seu time e tal, a última rodada não tá valendo nada, você nem tá dando muita bola para essa última rodada. Aí, beleza, acaba 0-0 o jogo, você ainda dá aquela última conferida, 0-0, beleza, estamos em casa, nossa vaga tá garantida. Foi uma campanha que, assim, dentro das expectativas, ela foi até um pouco melhor. E aí, chega na segunda-feira, você descobre que teve um problema com o seu time, que o jogador estava irregular, que o Flamengo tinha um outro jogador também irregular e outras agremiações aí querem se aproveitar da situação para tirar proveito disso, né? E o pior de tudo, né? Que aí que é o pior mesmo que eu falo, que é o que eu iniciei a live comentando. É quando esse problema ele parte de dentro do seu clube. Então isso é pior ainda. Então, assim, eu até estava conversando com uma amiga minha hoje a respeito disso, né? O Brasil ele tem um problema muito sério que é assim, se prendem o culpado ou matam, sei lá, eles resolvem o caso. Nunca ninguém vai atrás, se tem corrupção, quem é o corruptor? O Brasil não tem isso. Não. Em outros países tem, de acordo com as conveniências. Enfim, a Portuguesa, ela, por mais que tenha sido investigado pelo Ministério Público e engavetado depois disso, e internamente expulsaram do conselho o presidente, isso para mim não resolve absolutamente nada, porque o meu time caiu numa campanha vergonhosa que começou logo na primeira rodada com o time saindo de campo, aí foi rebaixado para a Série C, aí entra um presidente novo em 2015, ele tenta fazer alguma coisa diferente, ele conseguiu, inclusive, arrumar patrocínios individuais para cada jogador. Então, a Portuguesa até entrou no Guinness em relação a isso. E aí, a galera que está lá dentro do conselho, os caras eles não gostam daquilo, aí começam a levantar outras coisas. Aí, esse presidente que tentou fazer algo diferente, ele é impeachmentado, ele sai. Aí, todo mundo que enfiava o dedo na cara dele, e de tantos outros, os donos da verdade chegaram ao poder e a Portuguesa saiu do cenário nacional. Então a gente fica naquela sensação assim, que o fundo do poço, ele nunca naquele estágio que a gente acha que ele é de fato, sempre tem um degrau abaixo. Eu, para ser bem sincero com vocês, eu achava que o fundo do poço da Portuguesa era o final do Campeonato Brasileiro de 2002.